Com o Leandro Barreiro fechado, ele que terminou o seu contrato com o Mainz, será que o Benfica devia continuar a apostar em jogadores que estão em final de contrato? É isso que vamos falar hoje, destacando aqui 5 boas opções para o Benfica contratar neste mercado. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica. Stitch, John Brooks, Di Maria. O Benfica tem estado bastante atento ao mercado dos jogadores em final de contrato e tem feito alguns negócios, sendo que para a próxima temporada Rui Costa já confirmou que Leandro Barreiro vai reforçar o Benfica a custo zero. O jogador terminou o contrato com o Mainz e vai então assinar pelo Benfica por 5 temporadas. É o primeiro luxemburguês a representar a equipa principal do Benfica e esperemos que o médio de 24 anos possa ser um jogador importante para a próxima temporada, ajudando a conquistar muitas vitórias. E sendo que o Benfica tem estado a olhar com cada vez mais interesse para estes jogadores em final de contrato, eu fui observar a lista dos jogadores que estão em final do seu vínculo e tentei contar aqui 5 alvos interessantes para o Benfica contratar. Obviamente sempre nomes de jogadores que fossem possíveis ao Benfica contratar. Não vou colocar aqui um Mbappé, gostava muito que viesse para o Benfica, mas não vai acontecer. Mas acabei também por apontar aqui 5 posições que eu acho que pode haver aqui necessidade por parte do Benfica de reforçar o seu plantel. Guarda-redes, lateral esquerdo e direito, meio campo e também o ataque. Portanto, vamos então a revelar esses 5 nomes que podiam ser bastante interessantes para o Benfica contratar. Olhando aqui para a posição de baliza, acho que não vou surpreender ninguém, estou farto de falar sobre este jogador. Ignacio da Arruabarrena, ele termina contrato com o Aroca, é um dos bons guarda-redes do campeonato nacional, já tem alguma experiência, tem 27 anos, desde que chegou ao Aroca na época 22-23, fez aqui boas épocas, esta temporada foi mais uma, tem bons reflexos, um bom jogo de pés, elasticidade, é um guarda-redes muito interessante para ser o segundo guardião do Benfica, até porque se formos a ver, desde que Roger Schmidt está na equipa, o segundo guarda-redes joga pouco e sendo assim, acho que não há necessidade de fazer aqui um grande investimento e acredito que seria importante fazer a contratação de um guarda-redes que estivesse em final de contrato para não obrigar a um grande investimento. Há aqui outros nomes na lista, como o Rui Patrício, internacional português, termina contrato com a Roma, também Keylor Navas, também um guarda-redes bastante conhecido, termina contrato com o Paris Saint-Germain, mas acabei por optar pelo Ignacio da Arruabarrena, porque além de ainda só ter 27 anos, portanto ainda pode permitir aqui alguns anos no clube, também seria um investimento muito mais baixo, seja a nível de prémio de assinatura como de ordenado, e para aquilo que vai jogar seria sem dúvida uma boa opção. Não vale a pena estar a fazer aqui um investimento brutal num guarda-redes experiente e com grande nome, para depois não poder jogar quase nada durante a temporada. Se é certo que não é fácil encontrar laterais de qualidade e a um bom preço, a verdade é que aqui nos jogadores em final de contrato temos aqui uma excelente opção e que viria a custo zero, Juan Miranda, e que bate frente com o estigma que só os jogadores mais velhos que estão em final de carreira é que estão nesta lista de jogadores em final de contrato. Juan Miranda tem 24 anos, é um jogador que tem muitos anos de futebol e que tem muita qualidade. Ele que termina contrato com o Betis depois de uma temporada muito positiva na equipa de Sevilha, onde conseguiu 32 jogos, 2 gols marcados, 2 assistências, é já internacional por Espanha, tendo formação no Barcelona, passou também pelo futebol alemão, pelo Schalke 04. Apesar destes 24 anos, já tem experiência ao mais alto nível e a jogar a titular, portanto, na minha ótica, seria sem dúvida uma contratação muito interessante por parte do Benfica. E atenção que este jovem lateral já foi várias vezes apontado ao Benfica, como as águias estando bastante atentas à sua situação, e na minha ótica seria a melhor forma de resolver já o problema da lateral esquerda com um jogador que, apesar da sua tenra idade, já tem muita experiência e que iria trazer qualidade à nossa defesa. Olhando para outros jogadores, temos o Spinazzola, que termina contrato com a Roma, mas é um jogador mais experiente. Max Alonso, também um jogador experiente, termina contrato com o Barcelona, mas aqui o Juan Miranda parece ser sem dúvida o melhor nome,
traz, além de qualidade, também muita juventude, 24 anos, e acabaria por ser então a melhor solução para resolver durante algum tempo o nosso problema no lado esquerdo da nossa defesa. Já no lado direito, eu confesso que tive mais dificuldades de encontrar aqui nomes que poderiam ser interessantes para o Benfica. Não há assim muita diversidade e a qualidade também escasseia muito. Acabei por olhar para este Marius Wolf, que termina contrato com o Dortmund. Ele que tem 29 anos, nesta temporada até fez vários jogos, conseguiu participar em 31, no entanto a maior parte deles acabou por sair do banco de suplentes, ou seja, não era titular da equipa do Dortmund, tem 1561 minutos, conseguiu uma assistência, é internacional alemão, tem muitos anos de Bundesliga, aliás foi sempre nesta competição onde ele jogou, muitos anos de Dortmund, passou pelo Colónia, pelo Hertha de Berlim, pelo Frankfurt. Portanto, é um jogador que tem 29 anos e tem experiência numa liga competitiva e poderia dar aqui uma maior concorrência a Alexander Bah. E além disso, também tem aqui um aspecto interessante. É um jogador versátil, pode jogar não só lateral direito como no meio campo, portanto tinha essa capacidade de fazer várias posições e tem outro aspecto que pode ser importante numa possível contratação, acabaria por ter uma adaptação mais rápida, tendo em conta que a equipa técnica, a maior parte é alemã, e a Roger Schmidt acabaria por facilitar aqui a adaptação mais rápida de Marius Wolf. Não é propriamente a última bolacha do pacote, nem é assim um nome extraordinário, mas olhando aqui para a lista de jogadores que estão em final de contrato, de facto não há assim grandes jogadores que possam ser úteis e acho que este acabaria por ser o melhor. O que não faltam são craques em final de contrato no meio campo, temos nomes fortes como André Rabiot ou Thiago Alcântara, mas eu acabei por optar aqui por um jogador que fosse mais acessível à nossa carteira e acabei por colocar aqui André Gomes, que já foi apontado algumas vezes a um possível regresso ao Benfica, portanto até acho que faz sentido colocar aqui este nome. Ele ainda tem 30 anos, já anda nisto há muito tempo, mas ainda tem alguns anos de futebol. Ele esteve no Benfica entre 2011 até 2014, depois passou pelo Valência, pelo Barcelona, muitos anos no Everton, também teve uma experiência por empréstimo no Lille, portanto é um jogador que já esteve em várias ligas e quase sempre apresentou um nível alto, teve alguns problemas físicos nos últimos tempos, com algumas lesões graves, mas está de volta à competição, acabou por fazer apenas 17 jogos nesta temporada, porque veio então de uma recuperação de uma lesão, com 14 jogos na equipa principal do Everton, onde até conseguiu marcar 2 golos. É um jogador que nunca foi propriamente muito intenso ao longo da sua carreira, mas tem uma grande qualidade de transporte de bola, acaba por ter uma capacidade muito boa a nível do passe, uma grande visão de jogo. É internacional português, já tem experiência e podia ser aqui uma solução para o nosso meio campo, caso haja necessidade disso. Eu coloquei aqui o reforço do meio campo porque acho que pode haver aqui algumas mudanças no nosso plantel e sendo assim acho que vai haver necessidade de pelo menos mais um médio. André Gomes, por já ter passado por cá, por a adaptação ser rápida e por ter qualidade, acho que seria uma solução interessante. Não seria um titular de caras, mas acho que seria um jogador interessante a ter no banco do Benfica. Não é surpresa para ninguém que o Benfica esteja atento ao reforço da posição de ataque para reforçar o plantel da próxima temporada. O nome que tem sido apontado com cada vez mais força é Evangelis Pavlidis e eu gosto bastante deste jogador. Fiz uma análise no vídeo de ontem para destacar os pontos mais fortes deste avançado grego do AZ Alkmaar. Mas olhando aqui para as possibilidades que há, jogadores em final de contrato que possam fazer esta posição de ponta de lança, temos aqui uma lista bastante longa, onde está então Mbappé, que vai assinar pelo Real Madrid, também Chris Wood, que tem muitos anos de futebol inglês, Luka Jovic, que já passou pelo Benfica, mas eu acabei por optar aqui por destacar Yassam Ben Yedder, ele que tem 33 anos, mas é um avançado que não para de marcar golos, apesar de já ser aqui um jogador experiente. Ele que termina contato com o Mónaco
e nesta época conseguiu 20 golos e 2 assistências em 34 jogos. Ao longo da sua carreira foi sempre temporadas regadas de muitos golos. Primeiro no Toulouse, onde se destacou bastante. Depois acabou por ir para a Espanha, para o Sevilha, onde continuou a marcar imensos golos. Foi contratado ao Mónaco em 19-20 e teve sempre temporadas com mais de 20 golos. A única exceção é a temporada de estreia, onde fez 19, portanto acabou por estar próximo. E destaque principalmente para a temporada 21-22, onde ele consegue uns incríveis 32 golos em 52 jogos. É um jogador experiente, tem 33 anos, é verdade, é internacional francês, mas tendo em conta a carreira que ele tem, sempre a marcar golos, sempre a conseguir ser decisivo nas equipas onde ele passa, acho que seria sem dúvida uma contratação muito interessante. Não tenho dúvidas que também terá muitos interessados em contratá-lo, mas acho que seria aqui um avançado, caso o Benfica quisesse contratar a custo zero, que traria uma grande qualidade e queria marcar muitos gols no campeonato português. É mais um troféu para o Museu Cosme Damião. O Benfica sagrou-se heptacampeão de futsal feminino ao vencer por 4-2 o Nuno Alves no jogo 3 da final do play-off. As Águias inauguraram o marcador aos 11 minutos por intermédio de Inês Matos. O Nuno Alves ainda conseguiu chegar ao empate com um gol de Pisco aos 22, mas o Benfica voltou a colocar-se na frente graças à finalização de Sara Ferreira aos 27. Já Nice Silva aumentou aos 32 a vantagem das encarnadas. Pisco voltou a reduzir aos 37, mas Sara Ferreira aos 39 bisou e selou o resultado final em 4-2. O Benfica precisava de uma vitória para garantir o heptacampeonato, depois de ter alcançado 2 triunfos nos 2 primeiros jogos da final do play-off por 3-0 e 1-0 após prolongamento. Em 10 edições da prova, as encarnadas somaram o 7º título seguido, o 7º do seu palmarés, repetindo 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22 e 22-23. A prova não acabou em 19-20 devido à pandemia. Infelizmente não foi possível conquistar mais um título no handball feminino, que seria o pleno de títulos nacionais. O Benfica foi derrotado na final da Taça de Portugal frente ao Madeira SAD por 36-34 após prolongamento. Num jogo pautado pelo equilíbrio, foi a formação insular a ir em vantagem para o intervalo, liderando pela margem mínima 19-18. No início do segundo tempo, a turma do Funchal conseguiu um ligeiro ascendente, estando em vantagem até aos 20 segundos finais, quando o Benfica levou a partida para o prolongamento com um golo importantíssimo. Já no tempo extra, a Madeira SAD voltou à vantagem com a ajuda de uma inspirada Isabel Góis na baliza e acabou por selar o resultado final em 36-34. O Benfica tinha conquistado o campeonato, a Supertaça e a Taça da Federação, tendo falhado com esta derrota na Taça de Portugal o pleno de títulos nacionais. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre se o Benfica deveria contratar mais algum jogador em final de contrato, se gostas de alguma das sugestões que eu deixei, ou se apontavas outro jogador que está em final de contrato como um reforço apetecível para o Benfica. Estou muito curioso para ver a tua sugestão. Caso ainda não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal e deixa na caixa de comentários hashtag jogadores em final de contrato. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.